Seja bem-vindo à Nova Jerusalém Ilha. Sinta-se à vontade para adorar a Deus conosco. Antes do nosso culto começar, nos conheça um pouco mais. A Nova Jerusalém tem como missão levar o amor de Deus a toda criatura. Juntos queremos promover a grande comissão que o Senhor nos deixou, fazer discípulos em todas as nações, dedicando-se às vidas através do evangelismo estratégico. A nossa visão é ser uma igreja que reflete a imagem de Jesus, levando amor e servindo como Jesus nos ensinou, acolhendo a todas as pessoas. Buscamos forjar os nossos valores baseados no caráter de Cristo. Amor, santidade, unidade, consagração, discipulado, esses são os nossos valores. Queremos ser referência dentro e fora da igreja, assim como Jesus nos ensinou. Essa é a Nova Jerusalém Ilha. Seja bem-vindo! Bom dia mais uma vez, meu nome é Mateus, eu estou aqui com o Tiago, com o Vitor Valente, vamos continuar falando sobre avivamento, tá? Espero que essa semana, desde a nossa última aula, desde o nosso último encontro, você tenha buscado a presença de Deus, você tenha vivido alguma experiência no seu quarto, sozinho, você tenha vindo para a igreja cheio da presença de Deus e tenha transbordado. O avivamento é algo contínuo e nós vamos continuar falando disso aqui. Quero te convidar a abrir o seu coração, comenta aqui embaixo as experiências que você teve essa semana, se você sentiu dificuldade de orar e de repente o Espírito Santo falou com você e você começou a orar por mais tempo do que imaginava, se você viveu algo diferente, fala com a gente está aqui para continuar nessa caminhada unidos. Se você está caminhando, eu estou caminhando junto com você. Se eu estou caminhando, você está caminhando junto comigo, porque nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Tiago, bom dia. Amém. Bom dia, meus amados, a paz do Senhor, tudo bom? Agradeço novamente a oportunidade de poder participar de mais essa aula, né, da conclusão da aula que fala sobre avivamento e por mais uma vez peço ao Senhor para que Ele que conduza essa aula, para que sejamos apenas ferramentas, instrumentos, bocas para aquilo que Deus Ele tem para falar para cada um de vocês e que sirva para cada um de nós também da bancada. Valente, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, muito feliz de estar aqui compartilhando mais uma vez um pouco de Deus e um assunto muito bom de se falar, muito atual e vamos ver o que vai dar essa conversa aqui, né? Amém. Vamos orar, gostaria de pedir para o Tiago estar orando, para a gente começar a nossa aula, como a gente falou semana passada, sempre pautada na palavra, na orientação de Deus, tudo que for fora disso, corre e foge. Amém. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te glorificamos, ó Deus, nós te exaltamos, ó Pai, nós declaramos nosso amor por Ti. Te agradecemos, ó Deus, pelo fôlego de vida, te agradecemos, ó Pai, pelo dom da vida que o Senhor tem dado a cada um de nós. Deus amado, que o Senhor esteja neste lugar, permaneça neste lugar, conduz, ó Deus amado, de forma poderosa e tremenda, ó Deus amado, essa aula, Senhor, que as pessoas que estão, ó Pai amado, vendo, ó Pai amado, assistindo, ó Deus amado, esta aula, Senhor, que elas venham a ser tocadas pelo Espírito Santo, que o poder de Deus venha alcançar, ó Deus amado, Pai amado, venha transbordar, ó Deus amado, na casa, no lar de cada pessoa que está nos assistindo, ó Deus, que o verdadeiro avivamento faça parte da nossa vida, Senhor, que venhamos a experimentar o sobrenatural de Deus para cada um de nós. Se conosco, Senhor, ajuda-nos, Senhor, guia-nos, ó Pai, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Semana passada a gente introduziu o assunto avivamento, que é acender essas chamas, se reanimar. Avivamento não é para quem está morto, não é para quem não conhece Deus. Não adianta você querer apresentar o avivamento, empurrar avivamento goela abaixo de uma pessoa que não conhece Deus, porque avivamento é para quem está vivo, para quem foi encontrado pela vida e precisa ser reanimado.
Aquela pessoa que ainda não conhece Deus precisa ser evangelizado e você vai ser canal para a vida dessa pessoa. Deus quer te usar e isso, no final das contas, é a conclusão do avivamento, é um resultado do avivamento, ser usado por Deus para ter coragem e verdade para pregar a palavra de Deus. E para a gente começar hoje aqui, queria já começar com uma bomba aqui para a gente. Como começamos um avivamento? O que nós temos que fazer? O que fazemos para começar esse avivamento? Ou melhor, depende de nós começar esse avivamento? É a gente que faz esse avivamento acontecer? Valente. Bom, depender de nós por si só, não. Acho que sem a vontade de Deus nada acontece. Esse é o primeiro ponto. Mas é importante que a gente também esteja disponível, porque o verdadeiro avivamento ele acontece de dentro para fora. É uma mudança que vai sendo gerada dentro de mim e essa mudança explode de tal forma que aquilo que é mudado dentro de mim se transparece para quem está vendo de fora. Então, primeiro, sem a vontade de Deus não acontece. Segundo, eu tenho que estar disponível, eu tenho que estar em movimento, eu tenho que estar, a gente fala que o evangelho tem a ver com movimento, né? Então, eu tenho que estar disponível e tenho que estar buscando algo de Deus, né? Se eu não tiver relacionamento, se eu não tiver em comunhão com Deus, impossível acontecer um avivamento. Esse é o ponto. Exato. É interessante falar sobre isso, e o Espírito Santo ele veio aqui no ouvidinho me fazer lembrar de umas passagens que Deus, se é que a gente pode, de forma poética falando, né, que Deus ele segue alguns padrões, né, de manifestação ou da forma com que ele age. E uma das formas que, lembrando dos evangelhos, é que a gente pode notar que Jesus, todas as vezes que ele estava pronto para realizar um milagre, uma das características que era bem interessante, Mateus e Vitor, é que Jesus ele sempre gostava de fazer com que as pessoas participassem do milagre. Se a gente for para pensar no milagre da multiplicação do peixe, né, daqueles 5 pães e 2 peixinhos que alimentou uma multidão, então teve participação do menino que levou os 5 pães e os 2 peixinhos, na morte de Lázaro. Então Jesus ele poderia, sei lá, estalar o dedo, explodir aquela pedra e fazer com que Lázaro levitasse até fora. Não, ele pediu para que retirasse a pedra, lá dentro pediu para que Lázaro saísse, né? Lázaro sai para fora. Ou seja, então da mesma forma com que Jesus ele tinha esse padrão, esse prazer de fazer com que nós viéssemos a participar, né, de certa forma, do milagre que ele tinha para operar. Eu entendo que da mesma forma, e corroborando com o que o Valente ele falou, que não depende exclusivamente de nós, né? Deus ele é soberano e ele faz da forma que ele quer, do jeito que ele quer. Porém, Deus, a gente vê nas Escrituras o prazer que Deus tem que nós viéssemos a participar desse milagre. Então, não depende exclusivamente de nós, mas nós temos participação nisso. Nós podemos nos deixar fazer com que venhamos a ser um canal de Deus para que, através de nós, a manifestação desse avivamento ele possa ocorrer. E ao longo da nossa aula a gente vai falar sobre Exatamente. Aquilo que a gente pode cooperar de alguma forma. O avivamento ele começa de Deus, tudo começa de Deus, nada começa de nós. Ele é o primeiro, ele é o último, ele é o Criador, então tudo vem dele, ainda mais se a presença dele precisa começar a vir dele, vem dele, ele começa o avivamento, ele começa a chama dentro do nosso coração. Mas é óbvio que nós precisamos estar entregues na presença dele, a gente precisa estar com o coração aberto, a gente precisa viver uma vida de oração. O avivamento ele nunca começa com ninguém fazendo nada, como eles falaram, como o Tiago, o Vitor falaram aqui. Sempre há uma busca, sempre há alguém que é enviado, sempre há uma vida de oração por trás. Atrás de um avivamento sempre existem pessoas que oram, e que nós sejamos essas pessoas, que é muito importante. Não deixe a frieza tomar conta de você, não deixe o mundo lá fora te parar. Viva uma vida de oração, porque você pode ser o início desse avivamento. Nós podemos ser o início desse avivamento aqui na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Amém? E eu quero convidar vocês, a gente está falando aqui, desmistificar algumas coisas sobre avivamento. Muitas vezes a gente confunde avivamento com muitas coisas. Por não saber o que é o avivamento, a gente confunde, a gente coloca outros significados para o avivamento, a gente vê avivamento de uma outra forma. E se a gente quer entender a fundo o que é avivamento, para a gente buscar isso, a gente precisa entender primeiramente o que não é avivamento.
tirar da nossa cabeça aquilo que não significa exatamente avivamento. Tá bom? Então, queria começar dizendo, seguindo essa linha de raciocínio que a gente já fez, avivamento não é um evento da igreja. Avivamento não é, vamos nos reunir na igreja no dia 2, às 5 da tarde e vamos fazer um avivamento. Não, avivamento não é algo decidido pela igreja, pelas pessoas, porque como acabamos de falar, o avivamento vem de Deus. Ele decide quando. E a gente, na verdade, as pessoas confundem demais essa questão. Eles atribuem muito o que é um avivamento com relação a esses eventos que são colocados, né? Talvez de forma assim, até de bem intencionado, né? A semana do avivamento, a noite do avivamento. E a presença do Espírito Santo, ela se faz latente, ela é forte. O Espírito Santo se manifesta naquele lugar, mas não necessariamente esse evento ele se trata de um avivamento. Até porque o avivamento ele é algo muito mais profundo. O avivamento é algo que mexe nas estruturas, ele mexe na nossa base. Quando o avivamento ele se torna real nas nossas vidas, no ambiente que nós nos encontramos, muita coisa, muitos conceitos são quebrados. Muitos mitos são desmistificados, né? Então, você atribui isso para um evento, e você tem como, sabia? Tem uma forma, um gatilho para você saber se a pessoa realmente entende o que é o avivamento ou não. Se ele, de forma errônea, achar que um evento específico da igreja é um avivamento e tem a manifestação do Espírito Santo, e que eu creio nessas manifestações, é só você perguntar, por exemplo, para aquela pessoa o que trouxe de transformação ou do que se tratava a palavra que foi pregada. Às vezes as pessoas são muito enganadas pelas emoções. Enganoso é o coração do homem, diz a palavra do Senhor. Então, às vezes aquele movimento te faz você entrar em transe e aquilo não mudou a sua vida. Então, se não há mudança, se não há transformação, se não há arrependimento, se não há uma reflexão da sua vida, daquilo que você tem que mudar, daquilo que você tem que fazer, então não há avivamento. Verdade. Então a gente entende aqui que o avivamento não é um dia. Não é. Não é um dia, não é um evento. Ele pode até começar através de um dia, porque o avivamento é um despertamento, amém? Então, é um momento que pode ser iniciado ali, é um fogo que pode começar ali, mas ele tem que ser alimentado diariamente. Então, o avivamento não é um dia, não é um momento, é algo constante. Então, dizer que fui avivado essa noite, não, você não foi avivado dessa noite. Você vai ser avivado se você continuar alimentando esse fogo constantemente. Você está sendo avivado. Você está sendo avivado. É um fogo que a gente alimenta todo dia, né? Deus vem com o fósforo e acende a lenha ali, né? Nós somos a lenha, nossos corações são as lenhas, né? A serem queimadas, e Deus vai lá e risca o fósforo e acende. Mas cabe a mim e a você, cada dia, botar mais lenha, botar mais, soprar a brasa que está ali para que ela se mantenha acesa. Para que o fogo continue aceso. E para não parecer contraditório, nós estamos fazendo nossas reuniões de busca de poder, e aí pode parecer contraditório. Poxa, Mateus, mas você disse que avivamento não é isso, e realmente, avivamento não é um culto. Nós não estamos fazendo um culto que nesse culto vai ser um culto. O culto significa o avivamento. Nós estamos fazendo essa reunião, esse encontro de irmãos, de pessoas que estão com o coração aberto a sentir a presença de Deus para buscar esse avivamento, para trazer esse avivamento para a nossa vida. O culto não é o avivamento é algo maior. O culto está dentro do avivamento. Nós estamos nos reunindo para buscar esse avivamento. Amém? Na verdade, nós nos reunimos porque estamos mantendo a chama acesa, não a chama está acesa porque nos reunimos. Não é uma mudança de doutrina da igreja. Não é uma mudança de doutrina. A minha igreja mudou todo o direcionamento dela, tudo que ela vivia, ela mudou porque está vivendo um avivamento. Não. Avivamento não é mudança, digamos, de regra ou de doutrina, que é a palavra correta. A palavra de Deus, ela é completa por si só. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente ouve de pessoas, ou bem ou mal intencionadas, sobre, eu tenho uma revelação. Eu tenho muito receio, muito cuidado quando você escutar isso, porque a maior revelação que nós podemos ter já está aqui.
tudo aquilo que o Senhor Ele quer revelar para a sua igreja, Ele está na palavra. Então, toda e qualquer costume ou doutrina, entre aspas, porque a doutrina ela deve ser bíblica. Nós somos cristãos, então a nossa a base de fé e prática é de acordo com a palavra de Deus. Então, tudo que as pessoas tentarem te apresentar como avivamento e que vai de encontro, ou seja, vai contra o que está escrito na palavra de Deus, sai fora, porque não é avivamento. A revelação completa, perfeita, viva, eficaz, maravilhosa, está aqui na palavra de Deus. Então, se é contra a doutrina bíblica, do que está na Bíblia, não é avivamento. Exato, isso é a mudança de doutrina. O avivamento, ele está pautado na palavra de Deus. Se alguém te apresentar algo do avivamento que não está na palavra de Deus, a sua igreja está errada, o seu comportamento está errado porque avivamento não é... Irmão, o avivamento tem que estar pautado na palavra. Se alguém te apresentar algo fora da palavra, como disse Tiago, corre. Esse avivamento não é mudança de doutrina. Avivamento é ser aceso por Cristo, é ser vivo novamente. Um exemplo interessante que como o Tiago falou, o avivamento, não existe avivamento que te aponta para outra coisa que não a palavra de Deus, assim como também não há avivamento que não te aponte para o arrependimento, como foi falado na última aula. Perfeito. E aí me veio aqui o exemplo do rei Josias, no livro de 2 Reis e em Crônicas, que dentre os reis de Judá, Judá passava por vários reis que não buscavam a Deus, e aí quando ele ganha o trono, ele acaba buscando a face de Deus, porque ele ouve, né, de Davi, mas o interessante é que naquele momento a palavra de Deus ainda estava perdida, e eles não tinham acesso à palavra. Então ele faz a reforma no templo e depois ele encontra a palavra, e quando ele encontra a palavra ele fala, cara, a gente está fazendo tudo errado, porque estamos fazendo tudo ao contrário da lei. Então, o verdadeiro avivamento é isso, é você se realinhar com a palavra, você se realinhar com a vontade de Deus, e aí sim, você seguir diariamente nessa linha, né? Você diariamente busca, cara, minha vontade está alinhada com Deus, meu pensamento está alinhado com Deus? Não está, então eu preciso saber que o que Deus quer é muito maior do que aquilo que a minha vontade pode querer, então eu estou sempre tentando me realinhar com Deus, né? Isso é importante a gente saber. Exatamente, esse exemplo que o Valente trouxe aqui da Bíblia, você vai encontrar lá em Neemias no capítulo 8, tá bom? Você vai encontrar em Neemias no capítulo 8, ali você vai encontrar toda essa história também, falando do profeta que foi orientado a pregar a palavra, ele abriu a palavra de Deus ali, pregou para o povo se arrependeu, sentiu a presença dele e foi mudado. O avivamento, ele é isso, ele é pautado na palavra. Ele tem que estar pautado na palavra. Se tiver qualquer outra coisa fora, se for um texto fora da palavra, se for algo que está querendo te emocionar fora da palavra, se for algo que está querendo entrar na tua cabeça para causar uma histeria coletiva, uma sucessão de gritos e choro, mas sem significado nenhum, cara, isso não é avivamento. O avivamento está na palavra. Tudo que está fora da palavra, foge, corre, que isso não é de Deus. Outro exemplo do que não é avivamento é modismo. Avivamento não é modinha. Avivamento, os jovens estão fazendo, aquela nova igreja estão buscando o encontro com Deus, algo. Não, a gente, às vezes, por ter a mente muito fechada, a gente entende que isso seja algum tipo de modinha. Avivamento não é modinha. Na verdade, quando a gente começa a colocar determinados parâmetros ou costumes humanos para limitar esse poder, essa manifestação de Deus, que é o verdadeiro avivamento, a gente incorre num erro muito, muito grave de fazer com que tudo que é relacionado aos nossos sentimentos, às nossas emoções, elas substituam o verdadeiro propósito do avivamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, tem pessoas que às vezes acham que o avivamento ele está relacionado com algumas mudanças litúrgicas, né? Então, com relação ao que é feito no culto. Então, antigamente aquela igreja que não
que não tinha dança, agora vai passar a ter dança. Aquela igreja que não pulava, agora é como costume passar a pular, e isso de uma forma mecânica. Então, nada disso está relacionado com o verdadeiro propósito do avivamento. Então, a maior atenção que nós temos que ter é que tudo relacionado às nossas emoções, aos nossos sentimentos, isso pode fazer com que te leve ao erro de achar que você está vivendo um verdadeiro avivamento e não está. O avivamento, ele traz essa mudança. O avivamento traz uma mudança na liturgia, traz uma animação, traz um fogo, um acontecer mais natural, mais fluido, mas não é porque uma igreja passou a pular que ela passou a viver um avivamento. Não é porque a igreja passou a cantar músicas mais rápidas ou mais lentas que ela está vivendo um avivamento. O avivamento traz uma liturgia mais amável, mais fluida, mais natural. Mas uma igreja que muda o seu comportamento não significa necessariamente que ela esteja vivendo um avivamento verdadeiro. Amém. Uma coisa interessante que normalmente quando se fala em avivamento as pessoas já pensam logo é que avivamento, né, as pessoas confundem com as manifestações do Espírito, dos dons, profecia, cura, né? E na verdade isso é resultado da busca a Deus, da busca à face de Deus e da vontade de Deus também, né? Mas a gente não pode confundir que o avivamento é diretamente ligado a isso, né? Deus pode fazer como Deus pode não fazer. Então assim, o culto foi avivado porque teve cura. Não, o culto foi avivado porque minha mente foi transformada, né? Meu coração está sendo moldado, meu coração está sendo trabalhado. Por isso o culto foi avivado, por isso minha vida está sendo avivada. E pegando até um gancho do que o Valente falou, que é muito interessante, porque se fosse dessa forma, imagina, né? Porque as pessoas talvez não saibam disso, mas Deus, ele respeita a nossa individualidade, né? Ele é contra o pecado, mas ele aceita as nossas individualidades. Então, existem pessoas que, por características delas, elas nasceram assim, elas são pessoas mais tímidas, né? Então são pessoas que são mais na dela, são pessoas que, existem pessoas que são mais espivitadas, são pessoas que são mais, né, falam muito com gestos e tudo. Então, de repente, aquele líder espiritual, aquela pessoa que tem buscado esse avivamento, tem buscado essa manifestação de forma maravilhosa e poderosa do Senhor, se fosse por isso, se fosse por essas características mais humanas, jamais aquele pastor, aquele líder que é mais tímido, conseguiria ser um canal de um avivamento. E na verdade a gente vê que ao longo da história não é assim que as coisas funcionaram. Existem maneiras, existem formas, existem artifícios, existem ações, atitudes, propósitos que vêm a partir de nós, que façam com que esse start do avivamento ele ocorra. Então não é pelo pular, ou não é pelo agir ou pelas manifestações que acontecem. Na verdade, como muito bem foi colocado tanto pelo Mateus quanto pelo Valente, é que não é isso que determina, mas isso sim é uma consequência do avivamento, pode ser uma consequência do avivamento. Não é porque teve cura, não é porque teve uma pessoa de cadeira de rodas se levantou e andou, o cego passou a enxergar, não é porque isso aconteceu que o avivamento chegou. Não, Deus é Deus e Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Então, num dia sem nenhum fogo da igreja, em que a igreja está super fria, super silenciosa, Deus pode fazer um milagre acontecer e o cego enxergar naquele lugar, o mudo falar. Deus pode fazer o milagre onde quer que as pessoas estejam, independente do momento, independente de tudo. Deus pode fazer porque Ele é poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador da vida. Mas quando estamos dentro de um avivamento, a presença de Deus no lugar ela é tão grande, ela é tão preciosa. A presença de Deus é a presença do Criador. Não tem como ter doença ali onde o povo se reúne. Então, quando há o avivamento e a presença de Deus está tão forte naquele lugar, e isso é o avivamento, a cura acontece, o milagre acontece, não porque o avivamento é milagre, mas porque o milagre segue a presença de Deus, o milagre segue o Espírito de Deus. Onde Ele está não tem como ter doença. Então, existe cura, existe milagres no avivamento, mas o avivamento não se resume unicamente nas maravilhas acontecerem. Deus pode fazer a maravilha dele em qualquer lugar.
E por muito achar isso, né, por a gente achar, a gente acaba se distanciando. Avivamento, eu estou vivendo uma vida avivada, preciso me afastar do mundo, preciso estar cada vez mais distante, quando na verdade uma vida de avivamento, viver um avivamento não é você se afastar do mundo, é você se afastar do pecado. E existe uma diferença muito grande entre se afastar do pecado e se afastar do pecador. Nós temos exemplo do próprio Cristo, né? Que ele é o nosso maior exemplo, é o nosso maior líder, é o maior tudo que você possa imaginar. Então, se você quiser ter alguém como referência, tenha Cristo como referência. Então, ele era muito criticado, e talvez, se Cristo viesse nos tempos de hoje, ele seria muito criticado pelas coisas que ele fez lá atrás. Então, ele almoçava com publicanos, ele tinha contato com pessoas que eram pecadoras, ele não compactuava com o pecado, mas ele estava próximo daqueles que precisavam da sua ajuda, né? Existem muitas pessoas que, infelizmente, adentram a nossa igreja e veem muitos erros, eles apontam muitos erros das pessoas, eles julgam demais as pessoas que estão, veem muitos erros das pessoas, mas esquecem que nós estamos num ambiente como um hospital. E Jesus, ele veio para os enfermos, ele veio para as pessoas que são doentes, justamente para que haja essa cura. Então, infelizmente, as pessoas confundem o avivamento, o mover desse avivamento na vida delas, como um afastar, como se distanciar das pessoas, viver de uma forma 100% espiritual, esquecendo que existe no seu meio as suas responsabilidades sociais, no meio do seu estudo, no seu meio profissional. Então, as pessoas às vezes confundem isso como avivamento, às vezes até para fugir das suas responsabilidades. Eu, infelizmente, já tive experiências com pessoas de que se achavam tão santas, se achavam tão avivadas, que elas não queriam sequer ter contato com pessoas da sua família que não eram cristãs. Ou seja, de que forma que nós podemos apresentar o amor de Cristo para aqueles que ainda não o conhecem, se eu estou 100% isolado das pessoas que necessitam desse amor? Então, há essa confusão. É por isso que você está aqui nos assistindo, para entender o que é e o que não é avivamento. E se isolar das pessoas não é avivamento. Exatamente, até porque a gente pode entrar já nesse ponto. Uma das características do avivamento, e aí a gente falando de uma maneira coletiva, né, como igreja, é que o avivamento ele ultrapassa as quatro paredes da igreja, né? Ele transforma os indivíduos, né, de dentro para fora, e como a gente falou, esse transformar, ele transparece e também gera transformação no meio em que a gente vive. Então, assim, se eu sou transformado e o meu meio onde eu vivo não é transformado, certamente eu não fui transformado por completo, ainda há algo que precisa ser transformado em mim. Então, não existe avivamento sem transformação na comunidade. E aí a gente vê até o exemplo de Atos, né? Eles faziam tais coisas, né? Eles eram tão ativos, as pessoas viam tanta diferença neles, que eles atraíam a simpatia do povo, né? E aí esse povo não eram só os crentes, eram os crentes, não crentes, e provavelmente essa simpatia gerava transformação nas pessoas também. Exato. E a gente não pode confundir o avivamento com evangelização. Foi como a gente iniciou o vídeo. A gente não pode achar que pregar a palavra é um avivamento. Não, pregar a palavra é uma ordem de Cristo. É mais do que importante, você pregar a palavra. Só que no final de um avivamento, cara, você sente a presença de Deus tão forte que você começa a sentir sede e fome de pregar a palavra de Deus. Já não é mais um peso, já não é mais uma obrigação, é simplesmente um prazer você levar aquilo para as pessoas que estão do lado de fora. Você vê que existe uma batalha constante entre a carne e o espírito, né? E isso a gente pode ver especificamente nesses eventos de evangelismo, né? Ou de evangelização que nós fazemos. Existem pessoas que são muito tímidas, né? Para poder falar.
E quando a gente compreende esse propósito, né, de levarmos a palavra de Deus para as pessoas e entender de que não é o que nós falamos, não é a nossa capacidade, não é os nossos dons, mas é aquilo que Deus ele tem para fazer através das nossas vidas, é que isso vai fazer a diferença. Então, quando você está num movimento, né, num programa de evangelismo, né, num ato de evangelização, isso não é o avivamento, mas o avivamento ele faz com que esse peso ele diminua como pode dizer, da timidez, da responsabilidade, se você vai fazer certo, se você vai fazer errado, porque quando há o avivamento no meio do seu povo, você sente um peso sim, e uma responsabilidade de você poder compactuar, de você poder compartilhar aquilo de melhor que você tem recebido. Então, se você tem, eu tenho o melhor, eu sou filho do rei. Vocês têm noção do peso que... Gente, nós somos filhos do rei, nós temos o melhor dessa terra, nós não teríamos responsabilidade, ou nós não teríamos, nós não deveríamos ter a cara de pau, se assim dizer, de ter que pedir mais nada para o Senhor, porque o de mais precioso que Ele poderia nos dar, Ele já deu, que é a salvação em Cristo Jesus, e uma salvação que nós não merecemos, Ele nos deu de graça. Então, se uma pessoa acha que Deus ele é mau porque Ele manda as pessoas para o inferno, muito pelo contrário, nós é que rejeitamos a salvação. Então, se você entende de que Cristo ele morreu por cada um de nós na cruz do Calvário e que você merece isso de alguma forma, nós teríamos que pagar esse preço, e por tudo que nós fazemos nós não somos merecedores. Então nós precisamos ter essa compreensão. Então, quando nós nos colocamos na posição de que através do avivamento esse peso é retirado e nós devemos compartilhar aquilo que nós temos de melhor, nós estamos entendendo o propósito e o chamado universal de Cristo para a nossa vida, para fazer com que mais pessoas tenham acesso a isso de mais precioso que nós temos, né? É interessante que Mateus falou que o avivamento gera aí essa necessidade de pregar, você acabou de complementar, e aí eu lembrei de uma coisa, né? Eu aprendi que quando Jesus fala, né, ide, pregar e fazer discípulos, né, ele está falando ali para pessoas que já estavam coladas com ele, então pessoas estavam sendo transformadas. Então o id, né, o original queria dizer, na verdade, indo, pregar e faça discípulo. Então, assim, qual é o significado disso? Olha que interessante. Eu transformado, ele está Jesus falando para os discípulos, quer dizer, você transformado, indo, pregue e faça outros discípulos também transformados, né? Gere transformação em outras pessoas. E esse indo não é tipo, vá para a África, vá para a Europa, é indo, aonde é indo? Aonde eu estou, onde eu estiver, em qualquer lugar que eu estiver. Não é para um lugar específico, é qualquer lugar, é no meu dia a dia, no meu trabalho, na escola, na faculdade, na minha família, no meu bairro, né? Então, eu transformado, indo e gerando transformação em outras pessoas. Isso é verdadeira avivamento. E é bacana que é mais um exemplo que a gente vem falado, que não é o avivamento em si, mas quando há o avivamento, consequentemente há o prazer, ao gozo de poder cumprir esse chamado universal, que é de poder pregar o Evangelho. Tem algo muito extraordinário que tem aqui na apostila, que é disponibilizada, que está disponibilizada para você. Você pode entrar em contato aí com a nossa igreja, para você também adquirir essa apostila, se você não fizer parte daqui, tá bom? E na nossa apostila vem escrito um ponto exatamente disso, entre avivamento e evangelização, que vem assim: avivamento é para crentes nascidos de novo, evangelização é para pecadores inconversos, não convertidos. Na evangelização, a igreja trabalha para Deus. No avivamento, Deus trabalha em favor da igreja. Na evangelização, a igreja vai aos pecadores. No avivamento, os pecadores correm para a igreja. Na evangelização, os pregadores apelam aos pecadores. No avivamento, os pecadores apelam aos pregadores. A gente vive um avivamento, a gente busca, a gente tem essa transformação. E o avivamento de Deus é algo tão extraordinário que quando ele chega, as pessoas do lado de fora, quando o Espírito de Deus está presente, elas começam a ver o pecado dentro delas. Elas começam a ver a verdade. A gente está falando do Espírito da verdade,
Então, quando ele desce e as pessoas começam a ver a verdade diante delas e o quanto elas são pecadoras, elas começam a se entregar. E a gente disposto, a gente cheio da presença de Deus, a gente começa a pregar essa palavra e as pessoas vão vindo. E por isso que em diversas histórias e relatos que vão estar disponibilizados para você, e você também pode ver na internet, os avivamentos, eles sempre terminam com milhares de pessoas aceitando a Jesus. Em Atos, você vai ver pregação, que na primeira pregação já vem 3.000 pessoas, na segunda 5.000 pessoas, são sempre milhares, não porque a pessoa que é avivada, ela sabe mais, mas porque o Espírito Santo começa a agir através da gente. Verdade. E o que é mais interessante nisso tudo é que há um anseio do Senhor para que isso aconteça, né? Então, se nós entendemos, né, aquilo que eu comentei no início, de que como Deus ele tem como padrão, né, ou como característica de fazer com que as pessoas coparticipem do milagre, então se Deus ele anseia pelo avivamento e o avivamento ele não ocorre, certamente é porque nós estamos deixando de fazer a nossa parte, né? Então, o que nós podemos fazer para que efetivamente esse avivamento ocorra? Qual é a nossa coparticipação nesse milagre, ou nesse início, esse start, nesse reavivamento, no acender, no reacender da chama do Espírito em nós? Aí fica essa reflexão. E a gente entende avivamento de duas formas, né? Não que a gente entende de duas formas, mas o avivamento ele traz dois movimentos. Um movimento dentro da igreja, um movimento dentro do corpo de Cristo, onde nós somos acesos, onde nós começamos a ter experiências inteiramente ligadas com Cristo, coisas que a gente não consegue imaginar. Não somente falar em línguas, coisas muito mais extraordinárias. Nós choramos, nos entregamos, há pessoas que ficam felizes, que dão sorrisos, pessoas que choram porque têm noção do pecado na vida delas. Há uma entrega indescritível. O avivamento dentro da igreja tem um manifestar inteiramente ligado ao Espírito Santo, onde a gente vê, tem um relato que é muito interessante, que tinha um grupo de pessoas que estavam buscando a face de Deus. Eles estavam buscando, quando de repente deu 3 horas da manhã e uma amiga olhou para o lado e ela começou a ver a amiga dela pegando fogo. E ela correu para pegar um balde cheio de água para jogar na amiga, porque ela estava pensando que era um fogo de verdade. Isso é relato, é real, é histórico. E aí na hora que ela ia jogar aquela água para tentar apagar o fogo, quando ela chegou perto, ela viu que aquele fogo estava sobre a amiga dela, mas não consumia. O fogo estava inteiro na vida daquela pessoa e ela sentia o queimar da presença de Deus, mas aquele fogo não consumia a carne dela. Ela não era queimada fisicamente, mas ela conseguia sentir a presença de Deus. E quando o avivamento chega, coisas desse nível acontecem. E o mais interessante é que o avivamento, o amor de Deus é tão grande que quando ele se manifesta, quando ele traz um avivamento, ele não atinge só aqueles que estão dentro da igreja. Todo o redor, tudo que acontece em volta muda. E o Valente, antes da gente começar a aula, o Valente estava falando sobre isso aqui. E fala um pouquinho do que você tinha falado, dos movimentos, o que vem no avivamento. Então, como a gente comentou, né? O avivamento ele não é só dentro de nós, já não existe um avivamento de eu sozinho, né? Não é individual. O avivamento ele tem a ver, ele é relacional, eu, Deus e o próximo, né? Então ele tem que gerar alguma transformação ao meu redor. E como a gente acabou de ler aí, né? A gente não leu, mas a gente citou aí Jesus falando, né? Indo, pregue e faça discípulos. Esse fazer discípulos é gerar pessoas iguais a mim, iguais a você, que tem essa transformação de dentro para fora. E que, cara, não existe um local que é transformado por Deus, que vive em miséria, que vive em injustiça, que viva em desigualdade. Então, se aonde a gente está, aonde a gente vive, a gente vê isso reinar, é porque está faltando uma mudança minha, uma mudança em você, está faltando uma mudança coletiva, que gere essa transformação no local onde a gente vive. Eu acho que vale a pena a gente citar o exemplo que foi até falado o exemplo não, né? A passagem que foi
citada como introdução na aula passada, ô Mateus, do Atos do Apóstolo, capítulo 2, para a gente ver da forma com que, se é que existe uma ordem, seguiria essa ordem, né? Então, de que forma que o avivamento ele starta, ele inicia, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 4, é bem rapidinho, vou ler para vocês. Diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. E a gente dá um pulo rapidinho para o versículo... deixa eu ver aqui... no versículo 11, parte B, que diz assim... 11, a partir do início do 11, diz assim: tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, o que a gente pode ter como exemplo do que se trata esse avivamento? Uma das características do que aconteceu nesse segundo capítulo de Atos dos Apóstolos era que o avivamento ele começou primeiro dentro da igreja, ou seja, dentro daqueles que já tinham um relacionamento com o Senhor, um relacionamento com o Espírito Santo, né? Então eram pessoas vivas em Deus, pessoas vivas em Cristo, que tiveram esse avivamento, né? Essa manifestação do Espírito Santo ocorrendo, e depois mais para frente você via que isso era algo tão sobrenatural, de que não se continha, não podia ficar só naquele espaço físico, ele começou a se alastrar. Então as pessoas que estavam do lado de fora viram essa manifestação e ficaram maravilhadas. Então, uma das características desse avivamento é que são pessoas que não têm relacionamento com Deus, pessoas que não têm essa intimidade com o Pai, elas ficam maravilhadas com esse mover, elas ficam maravilhadas com essa manifestação do Espírito Santo. Tanto que, nesse exemplo específico do capítulo 2, o povo de Deus estava reunido num determinado lugar, eles tinham uma língua nativa, e do lado de fora da cidade existiam pessoas que falavam várias línguas diferentes. Então o que aconteceu lá? Eles começaram a falar, o Espírito lhe concedeu que falassem línguas, e as pessoas que estavam de fora, os chineses, viam e falaram: mas aquele pessoal lá da freguesia, da ilha do governador, eles estão falando a minha língua chinesa. Aí o cara que era sueco falou: não, mas eu sou sueco e a mesma coisa que ele está falando eu estou entendendo na minha língua. Ou seja, todo esse movimento começou, primeiro, dentro do mesmo propósito, de uma mesma visão. Estavam todos reunidos no mesmo propósito, uma mesma visão, buscando a presença do Espírito Santo. Quando isso aconteceu no nosso meio, e é isso que nós temos que buscar, aí quando o avivamento efetivamente acontecer, essa manifestação do Espírito Santo vai fazer com que as pessoas de fora, os vizinhos, as prostitutas, os ateus, ou seja, todas as pessoas que nos cercam, que cercam a nossa comunidade, vão reconhecer que o Senhor, oh meu Deus do céu, eu sinto a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque é isso que o Senhor anseia. Ele espera com que cada um de nós, eu, você, essa bancada daqui, que faça a nossa parte. Então, amados, peça hoje em nome de Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, que eles revelem a vocês aquilo que está impedindo de você de sentir a presença forte e poderosa do Espírito Santo. Porque pensa só comigo, se eu busco entender com o Espírito Santo o que está me faltando sentir essa presença poderosa do Senhor, me corrijo e começo a sentir de forma poderosa. Aí vem o Mateus, se corrige e começa a sentir aquela... E aí vem rapaz, a gente se reúne e não tem... meu Deus do céu, não tem para ninguém, a coisa vai acontecer. E esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Você não veio para cá, para essa terra, para servir de pleno espectador. Você não vem aqui para a nossa igreja para assistir a um culto. Tira essa expressão do seu vocabulário em nome de Jesus, porque eu amo vocês. Você não vem para assistir o culto, você vem para cultuar. Você vem aqui para prestar culto a Deus, louvor, adoração a Deus, buscar a presença do Espírito Santo, fazer com que o sobrenatural venha sobre a sua vida. Oh glória! Aleluia. E a gente tem que continuar, se deixar o Tiago aqui. Olha só que interessante, Tiago, quando você fala que o Espírito Santo fez eles entenderem na língua deles, né? Isso mostra que, na verdade, quando a gente está avivado, o Espírito Santo nos capacita a falar de maneira
que os ímpios e aqueles de fora, o estrangeiro, vão nos entender. Não é eles que vão tentar nos entender, a gente que vai conseguir falar de maneira que eles entendam. Através do Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar, vai usar a nossa boca e todos vão entender. Então, a gente viu que o verdadeiro avivamento, quando ele chega, primeiramente a gente sente um temor por Deus. Um temor, e temor não é simplesmente um medo, mas um respeito, sabe? É temor a Deus, temor pela palavra dele. E aí esse temor traz pra gente o arrependimento, fugir do pecado, não viver uma vida de pecado, certo? E viver uma vida fora do pecado, a gente passa e se relacionando com Deus, a gente passa a deixar cada vez mais o pecado de lado, a gente passa a odiar o pecado, assim como o Pai não suporta o pecado, assim como o nosso Criador não suporta o pecado, a gente passa a não suportar o pecado, porque a gente começa a sentir que cada vez que a gente erra, o pecado nos afasta de Deus. A dica do meu xará Tiago, que escreveu um livro que é só uma retada, né? Se a gente pode dizer assim, são muitos conselhos excepcionais para as nossas vidas. Ele fala, né, até o próprio Vitor falou na aula passada, o seguinte, Tiago 4,8 diz assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Mas tem um porém, pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Então, o arrependimento ele serve para limpeza da alma, limpeza da nossa mente, uma lavagem, é como se Deus abrisse a nossa mente, a gente pegasse aquela esponjaço, botar com bastante sabão, limpar, para fazer com que nós tenhamos o melhor entendimento daquilo de que Deus ele tem para passar para cada um de nós. Como é muito simples de entender, uma pequena ilustração, é como se Deus ele quisesse se aproximar de você para te fazer entender uma série de coisas, ou para compartilhar com você uma série de coisas que está no coração dele, mas Deus ele não compactua com o pecado. Então se você está de um lado e o pecado está bem à sua frente, Deus ele não consegue se aproximar, porque ele não se aproxima de quem está no pecado. Então há necessidade, como o Mateus falou, do arrependimento. O avivamento é arrependimento. Quando você se arrepende dos seus pecados, os seus pecados são lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus, aí você é limpo, você fica com vestes brancas, e aí sim Deus ele pode se aproximar, como diz aqui em Tiago 4,8, aí você consegue se aproximar de Deus, e ele se aproxima de você, mas com isso, para que isso aconteça, você tem que se arrepender, você tem que se limpar do pecado. A palavra de Deus diz que tudo quanto pedirmos no nome dele, ele nos dará. Em Tiago ele diz para pedir sabedoria. A palavra de Deus nos encoraja a pedir aquilo que vai mudar a nossa vida. Então que a gente comece pedindo temor, que a gente comece pedindo que o Espírito Santo acuse em nós o pecado. Não acuse, mas nos mostre, porque o Espírito Santo não está aqui para acusar, o Espírito Santo não é o acusador é o outro, mas que o Espírito Santo comece a mostrar dentro de nós, incomodar a nossa vida, para que a gente abandone o pecado. Para a gente viver um avivamento, a gente precisa ter temor a Deus, se arrepender dos pecados, deixar o pecado de lado, e quando deixamos o pecado de lado, começamos a viver efetivamente, alegremente, a vida, a palavra de Deus. Começamos a viver a palavra que Deus deixou para nós, o direcionamento de Deus para nós, e quando isso acontece, a igreja começa a ser avivada, a igreja começa a seguir o rumo que Deus tem estabelecido, a igreja começa a se encher de fogo, porque já não vivemos mais tropeçando em pecados, mas o Espírito Santo nos leva além, a romper barreiras, porque ainda que sejamos fracos, o Espírito de Deus em nós nos faz forte. O Mateus ele comentou algo interessante que fala sobre que no avivamento o pecado ele é odiado e abandonado, ou seja, tem que ser deixado de lado. Eu fico me imaginando na posição de pai, né? Porque eu sou pai de um filho muito lindo e glorifico a Deus por isso, né? Que se fosse por mim, misericórdia. Mas eu vejo isso, eu sinto isso, porque eu sei quando meu filho ele está tentando me esconder algo, ou ele mente em algo, né? Então o meu coração ele fica tão apertado, ele fica tão triste, que eu só consigo voltar a ser quem eu sou para o meu filho, ou eu só consigo ser para ele, ou fazer para ele aquilo que eu gostaria de fazer, quando ele confessa. Então eu como pai, eu sei quando meu filho mente, e aí eu dou todas as oportunidades para que ele confesse.
e dou uma, dou duas, dou três chances, da mesma forma como o nosso Pai Celestial, Ele nos dá oportunidades. E se eu, que não sou perfeito, né, eu tenho tanta paciência, tanto amor, que dirá o nosso Pai Celestial, mas Ele necessita, porque Deus Ele é amor, mas Ele é justiça, e Ele é perfeito, Ele necessita com que, para que Ele se aproxime de cada um de nós devemos abandonar isso. Então, quando meu filho, por mais que ele tenha feito algo que ele sabe que vai me aborrecer, e ele chega e fala, papai, eu estou sem jeito de falar. Eu falei, filho, você sabe que eu te amo. Eu vou ficar aborrecido, dependendo do que você fez. Mas você sabe que eu te amo e eu prefiro que você fale a verdade. Aí ele vai lá e confessa. Primeira coisa que acontece com o meu coração, sinto paz. Porque isso demonstra que ele, de certa forma, confia em mim. Então, quando você confessa os teus pecados e você quer abandonar esses pecados, é como se você declarasse para Deus de que você confia nele de que ele vai tratar de você, de que ele te ama e ele vai fazer o melhor por você. Então isso cria um laço, pode parecer bobo, mas cria um relacionamento. Você sabia que Deus, ele tem até prazer, e ele gostaria de saber e estar a cada dia mais próximo de você. Ele gostaria de saber até da questão do tênis que você veste, ou da bermuda que você usa. Você falou assim, o que você acha disso daqui? Por mais simples que seja, ele quer cada dia mais que nós venhamos a nos relacionar com ele. Mas para isso, o pecado tem que ser extirpado. E uma das pessoas que a gente vê essa constante mudança na Bíblia é Paulo, né? A gente vê que ele tem temor a Deus, a vida dele é transformada, ele tem temor, ele confessa os pecados, ele já não tem mais medo ou vergonha de falar para todas as pessoas o que ele fez, o que ele praticou, quem ele perseguiu. Ele simplesmente se arrepende dos pecados, abandona o pecado, ele se desvia do caminho do mal, ele começa a viver uma vida de Cristo, começa a viver a palavra de Deus, e ele não faz isso sozinho. Tem um momento em que ele se afasta para poder aprender de Deus, mas logo depois que ele passa esses 3 anos afastado, ele volta e vem viver em comunhão com os apóstolos, com os discípulos de Cristo, porque é muito, muito, muito importante e fundamental que você esteja com a igreja. Você não pode ficar sozinho. Nós sozinhos a gente cai, a gente começa a se guiar pela nossa carne, mas quando estamos juntos como um corpo, nós nos direcionamos juntos. Nós vamos para onde Deus quer que a gente vá em união. Então a gente pode ver isso na vida de Paulo, você vai ver isso no livro de Atos, nas cartas que Paulo escreveu, você vai ver toda essa mudança. Aí no final de tudo, não precisa nem falar o que aconteceu com a vida de Paulo, saiu pregando o evangelho pelo mundo, pela Europa, pela Ásia, por tudo. O avivamento veio chegando através dele, a palavra de Deus chegou através dele, porque ele foi a lugares que Deus enviou, ele cumpriu o chamado que Deus tinha para ele, porque ele foi avivado pelo Espírito Santo, e em momento algum ele quis viver isso sozinho. Ele teve um momento dele, um relacionamento íntimo com o Pai, no secreto, mas logo depois disso, ele voltou para viver junto com o povo. E é isso que o avivamento representa para todos nós. Uma vida, uma restauração, um renovo que Deus quer trazer para a minha vida, para a vida dessa igreja. Amém, Tiago? Suas considerações finais aí. Amém, glória a Deus. Olha que aula maravilhosa, né? É muito bom quando a gente se interessa pelas coisas de Deus e fazer com que essa palavra ela se cumpra na nossa vida. Como consideração final, e eu sempre gosto de trazer um conselho, se é que pode ser aceito, né, um conselho, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte: não extingais o Espírito. Em outras versões diz, por exemplo, não apagueis o fulgor do Espírito. Então, se essa recomendação do apóstolo Paulo ela está contida na palavra de Deus, é porque de alguma forma o Espírito ele pode ser apagado. Então, se existe algo de mais precioso que nós devemos cultivar, manter e sempre reavivar essa chama, é essa chama do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E para concluir, o que eu tinha falado até na semana passada, que falava sobre a forma com que nós devemos viver, né, como cristãos, que eu dei o exemplo do carro, né, e do barco à vela, tem no versículo 8 do 3º capítulo de João, diz o seguinte: o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito.
Então, para a compreensão de Deus, para a compreensão das coisas do Espírito, é necessário que venhamos a ter uma vida com o Espírito. E para aqueles que são nascidos do Espírito, o vento sopra para onde quer. Você escuta, mas não pode dizer para onde vem, nem para onde vai. Que venhamos a viver uma vida na dependência do Espírito Santo. Valente, as considerações finais. Bom, para concluir, né, na verdade eu queria deixar um convite aí para as pessoas pesquisarem. Na apostila vai ter alguma coisa falando também, mas pesquisa, procura saber sobre os grandes avivamentos da história do mundo contemporâneo, do mundo moderno. Procura lá sobre o avivamento da Rua Azusa, procura lá sobre o avivamento das Ilhas Fiji, que é muito interessante. Tem um documentário até. Tem um documentário, um vídeo que há um tempo atrás era compartilhado aí adoidado. Mas, cara, o que é interessante, se você analisar todos eles, você vai ver que aconteceram em momentos de crise, aconteceram em momentos de dificuldade do país, da região, né? O da Azusa, que é o mais conhecido, aquela região vivia problema de racismo, né? Pessoas negras eram expulsas de igrejas até. Então, quando eles realmente resolveram buscar a Deus para que aquela situação mudasse, né? Eles estavam em momento de crise. Cara, eu queria contextualizar com o que a gente vive hoje. Hoje a gente vive um momento de crise mundial, e por que não esperar um grande avivamento de Deus após essa crise? Só vai depender de quanto eu e você nos juntarmos para buscar a face de Deus e para mudar, gerar essa transformação primeiramente em mim, em você, e para depois gerar essa transformação na nossa comunidade, né? Uma certa vez eu ouvi que depois do acidente do 11 de setembro, né, das Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, nunca haviam buscado Deus tanto quanto depois daquele momento, porque as pessoas entraram em pânico, em desespero. E se você não está preparado para isso, se você já não está vivendo o mover de Deus na sua vida, você não está pronto para receber essas pessoas, você não está pronto para resgatar essas pessoas. Então, será que a gente já está pronto para receber essas pessoas que estão desesperadas aí com essa crise mundial, pessoas que morreram, pessoas perdendo seus empregos? Será que a gente está pronto? Se a gente não estiver pronto, é momento da gente se juntar e buscar de Deus uma transformação para a nossa vida. Amém? Como o Valente falou, o avivamento ele traz uma mudança no contexto histórico, social que a gente está vivendo. E a busca pelo avivamento, a presença do Espírito Santo na nossa vida, na nossa casa, pode mudar. No exemplo que o Valente deu sobre a Rua Azusa, as pessoas eram separadas pela cor da pele. Os negros tinham que ficar num lado, os brancos tinham que ficar do outro, mas quando eles buscaram esse avivamento e o avivamento chegou, brancos, negros, ricos, pobres, todos estavam reunidos no mesmo lugar. E as pessoas que iam para ver o que estava acontecendo, só de chegar no bairro, só de chegar no quarteirão, na rua, elas já eram cheias da presença de Deus. Não era nem preciso chegar na igreja, só de chegar na rua da igreja, no quarteirão da igreja, elas já sentiam, já eram cheias do Espírito de Deus. Deus quer fazer isso aqui na Nova Jerusalém, Deus quer fazer isso na sua casa, na sua família, Deus quer fazer isso com a gente, aqui nessa igreja. Ele não quer que sejam momentos aleatórios ou momentos... não, ele quer fazer isso constantemente, nos cultos de quinta-feira, nos cultos de segunda, de domingo, nas buscas. Ele quer ele quer estar presente na sua vida, ele quer que você esteja presente na vida dele. Juntos nós podemos mudar a história da Ilha do Governador, juntos nós podemos mudar a história dessa igreja, desse bairro. Estamos cercados por prostituição, por espírito de miséria, mendigos, drogas, viciados, e eu creio que a presença do Espírito Santo nessa igreja, na nossa vida, pode transformar a vida dessas pessoas. As prostitutas vão se render a Cristo, os viciados vão se render, o vício vai embora, as drogas vão embora. Eu creio que o Espírito Santo é poderoso para fazer acabar todo um tráfico de drogas. Você pode estar pensando, mas Mateus, é algo muito grande, tráfico de drogas vai acabar, por exemplo, com o Morro do Dendê, com o Guarabu, com facções. Cara, o Espírito Santo de Deus é maior do que todas as coisas. Pesquise a respeito sobre avivamento, que não fique apenas na nossa boca. Pesquise na palavra, seja firmado na palavra, pesquise acontecimentos históricos que aconteceram, experiencie o que Deus já fez ao redor do mundo.
O avivamento já veio para ajudar a acabar com a escravidão, o avivamento já veio para acabar com o racismo, e Ele quer fazer mudança no nosso dia hoje, e você é instrumento de Deus para isso. Amém. E nós estamos juntos. Mais uma vez eu quero te lembrar, se você tem dificuldade em orar, nós estamos contigo. Às segundas nós estamos aqui orando. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, está aqui o Valente, eu, Tiago, toda a equipe de mídia, os diáconos, os pastores. Fale conosco, nos procure, nós vamos estar juntos com você, lendo a Bíblia se for preciso, através de áudio, de uma transmissão, juntos. Mas não deixe de buscar a face do Senhor, no seu quarto, no seu íntimo. Busque, peça a Ele, pelo arrependimento, pelo temor, para que o Espírito Santo te incomode a viver uma vida de busca pela santidade, porque isso vai trazer o avivamento. Amém? Senhor, muito obrigado por esse estudo, Pai. Se deixar, nós falaríamos por muito mais tempo, porque o Teu Espírito nos enche de alegria e de ânimo, Pai, quando falamos do Teu agir. Que nós possamos, Senhor, viver isso na Tua casa, nos nossos quartos, nas nossas casas, com nossa família, com os nossos irmãos. Senhor, que não tenha timidez, que não tenha medo, que não tenha preconceito que nos impeça, nada, Senhor, que tudo que se levante venha cair por terra, para que o Teu Espírito Santo reine na nossa vida, encha esse lugar, que venhamos transformar esse bairro, a freguesia, Senhor, que venhamos transformar a Ilha do Governador, que venham ser transformadas vidas, que todos se rendam aos Teus pés, porque onde a Tua presença está, onde o Teu Espírito Santo está, todo mal, todo pecado, toda violência bate em retirada, Pai. Que assim como aconteceu no livro de Jonas, assim como houve um arrependimento de todo um povo, desde o menor até o rei, Senhor, que possa haver um arrependimento do povo aqui no Brasil e que possamos experimentar do Teu avivamento e da Tua presença constantemente. Quero te convidar, irmão, a estar junto conosco, a buscar a presença de Deus. Estamos nos reunindo aqui na igreja de 15 em 15 dias para o Aviva. Mais uma vez, não é um culto que vai ser o avivamento, mas é uma busca incessante. É apenas uma hora, mas que seja aquela hora da sua semana em que você vai dar o seu melhor. Que seja uma hora de adoração intensa, sem parar, sem medo, sem preocupação. Todos que estiverem aqui vão estar com um único objetivo e nós te convidamos a estar aqui conosco. Pergunte a quem estiver do seu lado, aos diáconos, ao secretário da igreja, pergunte a mim e nós vamos te informar quando vai ter esse culto, quando vai ter essa reunião Aviva e vamos pedir pelo avivamento na nossa vida. Muito obrigado, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Fica na paz e Deus te abençoe. Tchau.